e quase mortos, ao ponto de ser inclusive promovido na Polícia Militar. E cadê o general do Lula? Cadê o povo? O povo do GSI está solto, passeando. 2 pesos e 2 medidas que caracterizam injustiça. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Essa medida provisória só perdeu vigência em 19 de junho deste ano, quando foi convertida na Lei Federal número 14.600. Portanto, em relação aos atos do dia 8 de janeiro, a norma a ser considerada é justamente a medida provisória número 154. Esclarecido esse ponto, peço à técnica que faça a apresentação dos meus slides aí para eu ir fazendo uma fala. Primeiro, vamos lá. Acampamento do QG se transforma em cidade fantasma. Preste atenção, porque a narrativa é: acampamento é o lugar da preparação do golpe de Estado. Então vamos destruir as narrativas mais uma vez, que infelizmente nosso tempo de pergunta tem que ser para destruir narrativa, né? Porque diga-se de passagem que lá era terrorista. Nós estamos vendo o que é terrorista. Hoje eu assisti do terrorista do Hamas decapitando cabeças de pessoas inocentes, crianças sendo colocadas dentro de jaula como se animais fossem. Isso aqui é terrorismo. Mas vamos lá. Acampamento transforma em cidade vazia pós posse de Lula. Pode ir passando. Pode ir passando. Imagem apresentada pelo general Dutra, presta atenção, general, tá? Dutra, ex-comandante militar do Palácio do Planalto durante o seu depoimento nesta CPI, pode passar. Vamos lá, a evolução, dia 2 de novembro, extremamente lotado. Dizem que aí tinha para mais de 5.000 pessoas. 15 de novembro, esvaziando, aproximadamente 3.000 pessoas. 5 de janeiro, 3 dias antes dos atos, praticamente vazio. Pode passar. 5 de janeiro, fiz questão de mandar buscar essa imagem para apresentar a CPI que estamos sendo assistidos, para todos quanto os assistem. Está aí, dia 5 de janeiro. Este é o acampamento dos golpistas, entre aspas, eu abro, dos terroristas. Está aí, dia 5 de janeiro, pode passar. Vamos lá. De que forma essas imagens se vinculam ao cenário das invasões? Pode passar. Está aí, dia 8. Dia 5 não tinha quase ninguém, dia 8 está aí. Quem são essas pessoas? De onde vieram? Pode passar. Está aí. Está aí. Milhares e milhares de pessoas. Pode passar. A NTT. Aí é que é o grave. Ministério da Justiça teve acesso antes do dia 8/1. O Ministério da Justiça, informado pela ABIN, emitiu 33 alertas. Dino sabia, General Dias sabia, Lula sabia. Pode passar. Vamos lá. A NTT disse à CPI do dia 8 de janeiro que o Ministério da Justiça e Segurança Pública teve acesso dias antes dos atos antidemocráticos à informação sobre o aumento do fluxo de ônibus com destino a Brasília. Veja bem, todos os depoentes que aí passaram, eles vão diversar aí em quantidade de 200 a 300. Um fato é correto, era só 150, se for a 300, mais 150 pessoas que para lá iam comer, porque eram pessoas de rua em estado de vulnerabilidade por causa da alimentação que tinha no acampamento. Até o dia 5, presta atenção, vazio. Aí tem um alerta dizendo, vai chegar de 130 a 158. Nós estamos falando de aproximadamente 7 a 8.500 pessoas chegando. Alerta dado. O que foi feito? Passe. Vamos ver o que foi feito. Pode soltar o vídeo do general Dutra. Senhor presidente, vamos esclarecer. Em nenhum momento houve obstrução da justiça, de maneira nenhuma. Em nenhum momento houve esse confrontamento com a polícia, muito menos com o ministro Flávio Dino. O que aconteceu depois daqueles atos de vandalismo lamentáveis e inexplicáveis foi que os manifestantes que estavam na praça, e é muito importante eu esclarecer para todos os senhores que a praça, no dia 6, como eu mostrei fotografias e mencionei a matéria do Grupo UOL, a praça já estava com menos de 200 pessoas. No dia 7, chegaram a Brasília cerca de 120, 130 ônibus
para as manifestações do dia 8, que estavam sendo chamadas para a Esplanada e Praça dos Três Poderes. Eram essas o que circulava nas mídias sociais. Senhores, é o general Dutra, comandante militar do Planalto, que está dizendo que tinha 200 pessoas e estava chegando 130 ônibus para ir para Esplanada, para a Praça do Planalto. É o general que está falando, não sou eu não. Preste atenção, não é narrativa. Este é o comandante militar do Planalto. Então eu prefiro acreditar numa fala do general do que a narrativa da esquerda que sempre vai dizendo o acampamento foi o centro da revolução, dos autogolpistas, do terrorismo, do tráfico de droga, da prostituição. Pode passar. Portanto, os invasores não estavam no acampamento. Eles chegaram em caravana a partir do dia 7 de janeiro. O que eu fico abismado, Tiago. Todo mundo sabia. O que fez para esse pessoal não ir para a Esplanada? Por que não brecou todos esses ônibus que estavam vindo para cá? Pode passar, por favor. Preste atenção, medida provisória editada pelo presidente Lula, 1154, do dia 1º de janeiro de 2023. Aqui é para a gente saber qual é o papel do GSI nessa história toda. Pode passar, vamos lá. Está aí o Diário Oficial da União, portaria publicada. Pode passar. Está aí, medida provisória, MP 1154, 1º de janeiro de 2023, estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Artigo 2º, integram a Presidência da República, GSI. Aí gabinete é ligado direto ao gabinete do presidente Lula. Pode passar. Vamos lá, artigo 8º, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete analisar, acompanhar questões com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crise e articular seu gerenciamento em caso de grave e eminente ameaça à estabilidade institucional. Inciso 2, coordenar as atividades da Inteligência Federal. Presta atenção, no inciso 1, com potencial, fiz questão de colocar de vermelho, inclusive, tá? Homenagem de vermelho. Presta atenção, o potencial pode ou não acontecer, mas para se prevenir, olha lá, previne ocorrência, risco, crise, potencial. É a mesma coisa do potencial da droga e da prostituição no quartel. Potencial não significa que houve. Pode acontecer, então nós precisamos fazer com muita tranquilidade a exegese daquilo que a gente lê como texto, para não criar do texto um pretexto e imputar à esquerda e ao acampamento um centro de tráfico de droga e de prostituição, porque tem um general dizendo que não. Então presta atenção, o que é com potencial? É algo que pode acontecer ou não acontecer. Dito isso, pode passar, por favor. Bora lá. Inciso 6º, zelar assegurado o exercício do poder de polícia. A linha C, pela segurança dos palácios presidenciais, isso é o que o GSI tem que fazer. Pela segurança dos palácios presidenciais, aí está o palácio do presidente da República, neste momento ocupado pelo presidente Lula, outrora pelo presidente Bolsonaro, e das residências do presidente e do vice-presidente da República. Inciso 10, acompanhar assunto pertinente ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e neutralização. O GSI tem que prevenir e neutralizar se necessário for. Pode passar. Major, afinal, quem é responsável pela segurança do Palácio do Planalto? A Polícia Militar ou o GSI? A segurança é do GSI. Obrigado. Pode passar. Vamos lá. Vocês devem conhecer isso aí. General Penteado. Pode soltar a fala dele. Gonçalves Dias a permanecer no GSI. E aceitei o convite por acreditar que poderia contribuir com a minha experiência para a transição, conforme já expus anteriormente, e evitar a solução de continuidade das missões que são de responsabilidades do GSI, que vão muito além de realizar a segurança de estruturas físicas do Palácio do Planalto. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Neste ponto, é necessário destacar que se a coordenação de análise de risco
responsável pela elaboração da matriz de criticidade, tivesse tido acesso ao teor dos alertas encaminhados ao ministro Gonçalves Dias pelo diretor da ABIN, senhor Saulo Moura, as ações previstas pelo Plano Escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. Obrigado. No âmbito do GSI, Tá bom. os alertas... Eu gastaria meus 25 minutos de inquirição e de fala só nesse trecho. Naturalmente eu não vou fazê-lo porque tem coisa importante, tem pergunta para fazer para Vossa Senhoria, mas está aí. Quem está falando é o Penteado, que tem uma função de Estado. Ele não é Bolsonaro, também não é Lula. Ele foi convidado por um outro general, G. Dias, para continuar fazendo parte. Fatos que não podem ser desprezados. Pode passar, por favor. Fato número 1. A Polícia Militar do Distrito Federal não é responsável pela segurança dos prédios federais invadidos. Trata-se de atribuição do GSI, que acabou de ser finalizado e dito aqui pelo Major. Fato 2. A ANTT sabia da chegada dos ônibus e o Ministério da Justiça tinha conhecimento desses fatos. Fato 3. O chefe do GSI reteve alerta. Está aí o general dizendo. O general Penteado afirmou que esses alertas, se esses alertas tivessem sido repassados, as invasões, pasmem, não teriam acontecido. Fato 4. Tropas da Força Nacional de Segurança estavam no prédio do Ministério da Justiça, mas não impediram o ataque aos prédios federais. Não deu para passar na oitiva passada, nem vai dar nessa. Você vê a tropa da Força Nacional parada do lado do Ministério da Justiça. Se é um ato terrorismo, não é o governador que define, é o governo federal que manda imediatamente, se eles estão falando de terrorismo. É o governo federal que deveria ter entrado com toda a força para acabar com os terrorismos. Passa aí, por favor. Pode passar. Preste atenção nessa fala aqui, ó. Os ambientes nos quais ocorrem as operações atuais requerem comandantes que possuam pensamento crítico, enquanto sejam capazes de transmitir com clareza e oportunidade sua intenção e diretrizes aos subordinados. Comandantes bem informados e assessorados são capazes de extrair o melhor resultado da pessoa e dos sistemas de combate. Passa aí, por favor. Major, o senhor reconhece esse texto? Não, senhor. Reconhece não? Não, senhor. Então passa aí mais um. Dissertação de mestrado de Vossa Senhoria. Sim, senhor. Essa fala é do senhor. Sim, senhor. Dissertação do seu mestrado de aperfeiçoamento de oficiais como requisito para o senhor obter grau mestre em ciências militares. Sim, senhor. Olha o que o senhor fala. Volta o item, por favor. O senhor diz aqui: comandantes bem informados e assessorados são capazes de extrair o melhor resultado das pessoas e dos sistemas de combate. Perfeito? Sim, senhor. Pode passar, por favor. Passa aí. Pode passar. Acabou. Então vamos lá. Eu vou fazer um bate-bola aqui com o senhor muito rápido. Eu gostaria que, por gentileza, seja bem sucinto nas respostas, porque o tempo está indo embora. Em janeiro de 2023, qual era a sua função? Qual era a função do general Penteado no GSI? Ele era o secretário executivo. Naquele referido mês, qual era a sua função do GSI? Supervisor de segurança presidencial. O senhor acredita que as invasões do dia 8 de janeiro caracterizaram uma tentativa de golpe? Deputado, eu estou aqui para falar do fato. Isso aí eu não devo emitir uma opinião. Como testemunha eu não devo emitir opinião. Major, a esquerda brasileira considera que foi um ato golpista e define os invasores como terroristas. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas tentam jogar nas costas da Polícia Militar do Distrito Federal toda a responsabilidade, como se não conhecesse a medida provisória 1154, que eu destrinchei agora, a função do GSI. E não soubesse que o GSI é o órgão responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Além disso, a sociedade brasileira já sabe que o ministro responsável pela segurança institucional omitiu os alertas recebidos da ABIN e que, segundo o general Penteado, impediu a efetividade do Plano Escudo, medida que teria impedido as invasões.
De igual modo, a Força Nacional de Segurança permaneceu inerte no estacionamento do Ministério da Justiça, assistindo aquele momento vergonhoso da nossa história com indiferença. E o ministro da Justiça, por fim, aguardava tranquilamente que o governador do Distrito Federal autorizasse o Estado brasileiro a reagir ao suposto golpe. O senhor consegue enxergar alguma lógica nessa narrativa? Deputado, novamente, estou aqui na condição de testemunha do fato. Obrigado, Major. Major, o senhor é um oficial superior do Exército Brasileiro. Diante das informações já apresentadas nesta manhã, eu reforço a pergunta: se foi uma tentativa de golpe e se os invasores eram terroristas, quem deveria enfrentá-los? A Polícia Militar ou as Forças de Segurança Nacional junto do GSI? Deputado, ali na minha função, estou aqui para falar sobre a minha função. Naquela função, eu recebia a tropa necessária para atuar. Então, quem deveria atuar, eu não sei. Se eu recebesse a ordem, eu iria atuar. Então, independeria de mim, porque eu não participo desse processo decisório. Mas, Major, diante da inquestionável omissão do general Dias e do ponto de vista da cadeia de comando, tendo em conta ainda que sua dissertação de mestrado, o senhor considera que a atitude do ministro do Gabinete de Segurança Institucional foi uma atitude correta? Deputado, novamente, eu não posso emitir opinião. Muito obrigado. Principalmente sobre um oficial general. Obrigado, Major. É porque o senhor não vai responder o que eu pergunto, então não tem, me perdoe aqui, não tem a necessidade de prolongar na fala por causa do meu tempo. Ao permitir que os seus subordinados trabalhassem às cegas, o general não teria colocado em risco a integridade física e a própria vida da sua equipe, inclusive a do senhor? Novamente, deputado, isso aí seria uma ilação, eu não poderia falar. Major, diante do que já foi apresentado, principalmente o disposto nos incisos do artigo 8º da medida provisória, número 1154/2023, podemos considerar que o GSI é o órgão responsável por manter seguras a chave do Palácio do Planalto? Deputado, com relação à legislação, eu não sou operador do direito. Eu sei qual era a minha função. O senhor faz parte do GSI. Sim, tinha uma função importante no GSI, mesmo numa cadeia de comando inferior. Quem é o responsável pela chave do GSI, do Palácio do Planalto? Deputado, o que eu posso falar, o GSI é responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Eu peço à técnica que passe o vídeo de número 1, por favor. E as imagens, e eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GFNI, e eu dizia: ô ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República, e na verdade eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do Palácio abriu a porta para eles, só pode houve conivência de alguém que estava aqui dentro. Eu quero fazer um conclame à esquerda, que elas conversem com Lula e entrem num denominador comum. Eles dizem que tudo foi invadido, e foi mesmo, eu creio perfeitamente. Mas eu estou aqui com o chefe da nação, o presidente Lula, dizendo: cadê os policiais? Já é uma falha. Quem devia colocar e não colocou? Por que não colocou? A quem interessa que não colocou? E está dizendo: ninguém abriu, estava aberta. Se estava aberta, alguém abriu por dentro, não por fora. Quem abriu por dentro? Essas interrogações, elas precisam ser respondidas. Chega de colocar tudo na conta do Distrito Federal, da Polícia Militar, e tentar omitir a omissão, leniência, dolo ou culpa do governo federal. E mais, o alto comando da Polícia Militar, senhores, estão presos, dentre eles alguns que foram por fronte de batalha, feridos e quase mortos, ao ponto de ser inclusive promovido da Polícia Militar. E cadê o general do Lula? Cadê o povo? O povo do GSI está solto, passeando. 2 pesos e 2 medidas que caracterizam injustiça. Não é o nosso DNA, o da injustiça. Se tem alguém da direita que deva responder, vai responder. E se precisar da minha caneta para assinar, eu assino. Agora, se tiver fora o governo federal, tem que estar dentro, porque eu quero assinar também.
Então, é um lado e é outro lado. E não podemos fugir disso. Em janeiro de 2023, quem era o chefe do general G. Dias? Era o presidente. Era o presidente Lula, que está dizendo que alguém abriu o Palácio do Planalto. Não sou eu não, tá, gente? Vocês viram aí, é o presidente. Para finalizar, vamos fazer um recorte do quadro. E imaginemos que em seu lugar estivesse aí o tenente-coronel Cid. E no lugar do general Dias estivesse o general Heleno. O senhor acredita que a responsabilidade continuaria sendo imputada à Polícia Militar do Distrito Federal? Deputado, novamente seria uma ilação minha, então não devo emitir a opinião. O meu tempo se foi, mas eu tinha um discurso aqui muito bacana para fazer. Mas eu vou finalizar dizendo, para mim não tem o que falar. Está aqui quem se omitiu. E quem errou, que pague pelo erro. E mais uma vez, da tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu digo, solte os inocentes. Nós temos inocentes sendo condenados a quase 30 anos de cadeia, enquanto um assassino, confesso, pode responder